Esta é a crônica de uma ascensão que desafiaria as leis do destino e da genética no mundo shinobi. Para entender o nível de devastação que Rock Lee, o gênio do trabalho duro, causaria ao ser fundido como DNA de Hashirama Senju, precisamos mergulhar nos detalhes mais sombrios e técnicos dessa metamorfose. Esta não é apenas uma melhoria, é a criação de um deus da guerra física. O crepúsculo do homem e o amanhecer do semideus. A história começa nos laboratórios mais profundos de Konoha, sob o solo que outrora pertenceu à fundação. Rock Lee, após anos de batalhas extenuantes, enfrentava o declínio de seu sistema circulatório de chakra. O uso repetido dos 8 portões internos havia transformado seus canais de energia em cicatrizes rígidas. A medicina convencional de Sakura ou Tsunade já não era suficiente. Foi decidido, em um conselho secreto entre os anciãos e os cientistas mais brilhantes, que Lee seria o primeiro hospedeiro puro para a forma mais refinada das células de Hashirama Senju, as células de Deus. Diferente de Danzo ou Madara, que buscavam o poder do Senju para alimentar seus doujutsus, Lee não possuía linhagem sanguínea. Ele era um recipiente vazio de ninjutsu, mas um templo de força física. Quando a massa branca e pulsante do DNA de Hashirama foi introduzida em seu peito, não houve uma tentativa de rejeição imediata, mas sim uma fusão violenta. A vitalidade Senju encontrou um corpo que havia sido levado ao limite absoluto através do treino. As células de madeira começaram a reforçar cada fibra muscular, cada tendão e cada osso, transformando a fragilidade humana em uma estrutura de densidade incalculável. A biologia da besta de madeira, o ciclo da regeneração eterna. O que torna essa versão de Rock Lee apelona no nível mais básico é a resolução do maior defeito dos portões internos, a autodestruição. Normalmente, ao abrir o portão da visão ou o portão do choque, o usuário começa a sofrer micro-rupturas nos tecidos. Com a vitalidade de Hashirama, a regeneração celular ocorre em uma velocidade que desafia a percepção. Imagine Lee desferindo o pavão da manhã, no instante em que o atrito do ar incendeia seus punhos e começa a cauterizar sua pele. As células de Hashirama reconstroem a derme e a epiderme em nanosegundos. Ele se torna uma máquina de movimento perpétuo. O chakra, que antes era uma reserva finita e perigosa, agora flui como um oceano imparável.
alimentado pela energia física, Yang, que define o incêndio. Li não apenas usa os portões, ele os domina sem o medo da paralisia ou da dor. O despertar do 8º portão, a Fênix Verde de Konoha. O ponto mais alto dessa teoria reside na abertura do portão da morte. Quando Might Guy o abriu, ele quase derrotou Madara no auge, mas o custo foi a desintegração de seus ossos e a quase extinção de sua vida. No entanto, em um Rock Lee infundido com o DNA do primeiro Hokage, o 8º portão não seria uma sentença de morte, mas uma transformação de estado. A energia vermelha que emana do sangue evaporado seria contida e reciclada pela liberação de madeira interna. As células de madeira atuariam como uma armadura biológica interna, impedindo que o coração explodisse sob a pressão. Lee poderia sustentar o estado do Gai noturno por períodos prolongados. O espaço começaria a distorcer ao seu redor, não por um breve momento, mas como um efeito passivo de sua simples presença. Ele seria capaz de desferir chutes que dobram a realidade repetidamente, regenerando a perna quebrada antes mesmo do impacto terminar. Mokuton Taijutsu, a arte da natureza devastadora. A integração das células permitiria que Lee, embora ainda incapaz de realizar selos complexos para grandes dragões de madeira, manifestasse a liberação de madeira através de seus golpes físicos. Isso cria o conceito de Mokuton Taijutsu. Cada soco de Lee poderia plantar sementes de madeira de crescimento instantâneo no corpo do oponente. Um soco no estômago não apenas quebraria costelas, mas faria brotar raízes de dentro para fora, drenando o chakra da vítima em segundos. Em combates contra múltiplos inimigos, Lee poderia golpear o chão, e sua força, combinada com a liberação de madeira, criaria uma floresta de estacas que perseguem os adversários com a velocidade de seus movimentos. Ele deixaria de ser apenas um lutador de curto alcance para se tornar um desastre natural ambulante. O massacre do fantasma Uchiha. Solo em Madara, 6 caminhos. Para testar o quão apelão esse Lee seria, imagine-o no campo de batalha contra Madara Uchiha, em sua forma de Jinchuriki do 10 Caudas. Eras da busca da verdade. Lee não precisaria desviá-las com a ajuda de Minato. Sua regeneração seria tão absurda que ele poderia atravessar as esferas, aceitando o dano de aniquilação molecular, enquanto suas células Senju lutam para reconstruir seu corpo no meio do trajeto.
O combate seria unilateral. Madara tentaria usar o estilo madeira dele, mas o DNA original em Lee reconheceria a fonte e se tornaria imune ou absorveria o controle. Em um movimento final, Lee utilizaria uma variação do Gai noturno, mas em vez de apenas um dragão de vapor. Ele manifestaria o verdadeiro milhares de mãos de madeira em escala reduzida, mas com a velocidade do 8º portão. Cada um dos 1000 braços desferiria um golpe de taijutsu de nível divino simultaneamente. Madara, mesmo com sua imortalidade, seria obliterado antes mesmo de conseguir ativar o limbo. O predador dos deuses. O confronto com os Otsutsuki. Ishiki, com sua habilidade de encolher objetos, tentaria diminuir os ataques de Lee, mas não se pode encolher o impacto de um vácuo criado por um soco. Lee se moveria tão rápido que os olhos divinos dos Otsutsuki veriam apenas imagens residuais de uma floresta em chamas. A regeneração de Lee permitiria que ele lutasse dentro de dimensões de lava, gelo ou gravidade aumentada, sem sofrer penalidades. Ele se tornaria o predador natural dos deuses espaciais, pois sua força não vem de técnicas que podem ser roubadas, mas de um corpo que se recusa a morrer, e uma vontade que foi amplificada pela essência da própria vida terrestre. O guardião eterno e o preço da divindade. No fim desta jornada de poder, Rock Lee não seria mais apenas um homem. Ele seria uma entidade. Sua aparência mudaria. Sua pele teria marcas que lembram o modo sábio de Hashirama, permanentemente ativas. E seus olhos brilhariam com uma luz esmeralda intensa. O mundo shinobi olharia para ele com reverência e medo. Ele poderia assolar nações inteiras em uma tarde se assim desejasse. Mas a verdadeira força dessa versão de Lee ainda residiria em seu coração. Mesmo com o DNA de um deus e o poder de destruir luas com os punhos, ele ainda se veria como aquele garoto que não conseguia usar jutsus. A tragédia desse nível apelão é que Lee se tornaria rápido demais para ser tocado, forte demais para ser abraçado e eterno demais para envelhecer com seus amigos. Ele seria o ápice do que um humano pode se tornar quando o trabalho duro encontra o milagre genético, um monumento vivo ao esforço,
sustentado pelas raízes imortais do fundador de sua vila. Ele seria, sem dúvida, o ser mais poderoso a caminhar sobre a terra. Um guardião que não precisa de armas, pois ele próprio é a arma definitiva.